Você
muitas das vezes nós estamos em lugares que o Espírito Santo é limitado. Ele não pode ter liberdade. Não pode, pastoras Reis. Ela já ouviu junto comigo. Para falar em línguas, tem que ser um trabalho de oração, no monte. O Espírito Santo, ele tem que ser limitado para mim poder de repente falar em línguas em mistério, só em determinado lugar, só em determinado trabalho, só em determinada hora. Quem tem que nos conduzir é Ele. Aleluia. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa. E muitas das vezes nós podemos ver pessoas que são conduzidas pelo homem, pelo ser humano, pelas autoridades da terra. E quando o Espírito Santo quer usar, não, eu vou meter, aqui eu não posso, aqui não. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E o Espírito Santo, aleluia, ele colocou no coração. A pastora Regina falou assim: Deus me colocou no estreito, e ela me coloca no estreito também, mas não foi ela, foi o Espírito Santo que nos colocou no estreito. Quando ele entregou essa campanha, ela falou assim: foi assim, foi rápido, porque ele quer algo aqui. Aleluia. Ele quer algo aqui na igreja. Glória. E eu já vou falar algo aqui para os líderes, para a liderança. Não é que ele quer avivamento aqui, ele quer manter, preservar e conservar o avivamento. Aleluia. Algo, aleluia, que já acabou em muitos lugares. Que maravilha! E a gente fala: cadê o batismo com o Espírito Santo que a gente não vê mais? Cadê os vasos que a gente não vê mais profetizando? Cadê? Cadê pessoas que têm autoridade quando entra um paralítico? Uma pessoa, aleluia, cega, com algum tipo de enfermidade, com câncer. E cadê os homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, com autoridade, porque a autoridade já foi dada para a igreja no nome de Jesus, para orar. Orar por aqueles que entram pelas portas das igrejas, enfermos, depressivos, cativos. E muitas das vezes não. O pastor ora, a pastora ora, chama o pastor para ungir. E nós não estamos vendo o Espírito Santo. Ele não está tendo liberdade mais, mas ele trouxe aqui para falar com você. Aleluia. Nessa campanha, existe campanha. Continue dando liberdade para ele. Aleluia. Continue. Glória a Deus. Aleluia. Para ele te usar. Aleluia. Para ele falar através da sua boca. Pode não ter curso de teologia. Pode não ter uma boa oratória, falar bonito. Aleluia. Para poder, aleluia, chamar a atenção do ser humano. Aleluia. Mas Deus está dizendo aqui: se eu te ungir, você precisa somente dar liberdade para o meu Espírito. Aleluia. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. O Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem que Paulo também escreve aos crentes da igreja de Corinto, falando sobre os dons. Que o dom mais importante não é profetizar, não é falar profecia, não é, vamos dizer, o dom de cura. Os dons que nos colocam em destaque, o dom maior é aquele sentimento de decisão, que é o amor. E o Senhor falava comigo, né? Paulo fala assim: eu podia não falar a língua dos homens, eu podia, né? Eu vou até abrir aqui, que isso não está no meu esforço, não. O movimento, a liberdade que nós temos com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória Fez a com que ele Deus. me fizesse lembrar. É na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E ele fala sobre a suprema excelência do amor. E ele fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo que cheguei
ser homem, acabei com as coisas de menino. E ele fala, né, que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com decência, não busca os seus interesses, ele não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falta, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Então, Paulo ele vem falando aqui sobre este dom mais importante, né? Que ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Bens materiais, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele tem que ser um crente cheio do amor de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando Paulo escreve essas cartas, né, às igrejas, ele vai enfatizando muito a respeito, irmãos, do proceder do crente, do proceder da igreja, do proceder dos irmãos. Aleluia. E quando eu comecei a estudar esse texto, o Senhor falava comigo, quando eu lia, que Paulo ele fala aqui sobre a antiga aliança e sobre a nova aliança. A antiga aliança, ela se referia à lei, às tábuas da lei. E agora na nova aliança, Paulo vem falando que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. A letra, ela vai, irmãos, fazer com que nós venhamos olhar para os nossos pecados, para as nossas iniquidades, mas nós vamos olhar agora para aquilo que foi registrado dentro do nosso coração, através da graça. O Espírito Santo nos faz, irmãos, aleluia, sentir dentro, aleluia, dos nossos corações, da nossa alma. É isso que Paulo, ele vai passando, ele vai transmitindo aqui para a igreja. A letra mata. A letra, ela indica a posição moral. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele vem para transformar. Ele vem para vivificar. O Espírito Santo vem para trazer vida. Muitas igrejas estão mortas, estão cheias, estão lotadas. Mas o Espírito Santo, como está nessas igrejas? Igreja, eu não estou falando só de templo. Um templo, um edifício. Deus está falando aqui sobre nós, que somos o templo dele. Algo me chamou a atenção aqui, irmãos, no início. Deus, o Espírito Santo já começou a falar comigo aqui no início desse culto. Quando a pastora Denise começou a me entregar de Deus, a minha neta chegou um momento que a minha neta Pilar, que está me acompanhando também, ela começou a chorar assustada. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Irmão, nós vamos chegar no tempo, essa geração que está vindo, se nós retermos, limitarmos o Espírito Santo, começarmos a abafar ele, nós estamos vendo deuses, ídolos no mundo gospel. Aleluia. De repente, se tivesse uma pessoa famosa que essa igreja estava cheia, não ia caber todo mundo aqui, irmãos. São ídolos que estão sendo levantados. E nós estamos, irmãos, aleluia, nós somos a geração que nós precisamos continuar dando liberdade para o Espírito Santo. São os nossos filhos, os nossos netos, a geração que virá. Aleluias. Aleluia. Seu Espírito Santo, como nós conhecemos. Oh Deus. Aleluia. O Consolador. Aleluia. Aquele que te consola, que me consola. Aleluia. Nesses momentos, quando Deus fala. Oh Deus. Só Ele sabe o que eu falo, só Ele sabe o que você fala. Não é que você fala muitas das
sua esposa. É o seu melhor amigo, é o meu melhor amigo. E Ele não quer somente, aleluia, que nós venhamos usar Ele aqui, sermos usados por Ele aqui. Ele quer continuar mantendo relacionamento, intimidade conosco. Aleluia. Aleluia. A guerra me pediu agora. Eu quero mamãe. E o Espírito Santo falou: não. Fala com ela quem está usando a pastora. Fala com ela, aleluia. Quem é que está ali dando autoridade, falando daquela forma que não está atendendo, porque é Deus. É o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Deus quer usar você para apresentar para os seus o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que move, aleluia, que está movendo aqui dentro. Deus quer usar você para apresentar, aleluia, para os seus descendentes, para a sua geração, que é o Espírito Santo. Deus quer usar você, aleluia, para apresentar para quem está lá fora quem é o Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Deus quer usar você para fazer a diferença, de repente até aqui dentro. E vai ter isso mesmo que Deus falou comigo, que através da vida da pastora Denise, você vai ser perseguido. Vai ser por conta de quem? Do Espírito Santo. Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus foi perseguido por conta de ser diferente. Haviam muitos mestres no tempo de Jesus, mas aquele mestre que fazia diferença, ele foi perseguido, ele foi aprontado, ele foi caluniado. Por conta de quê? Deus cumpriu o que falou através de Isaías, que o Espírito Santo ungiu, aleluia, ungiu para libertar os cativos. Aleluia. E aqueles, aleluia, que estavam aprisionados, Deus ungiu Jesus, o Espírito Santo ungiu Jesus para isso. E ele foi aclamado, ele foi elogiado. Não vai ter perseguição, vai ter uns que vai duvidar. É Deus mesmo que está usando ela, é Deus mesmo que está usando ele, é Deus mesmo naquela igreja. Campanha de avivamento. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Senhor, me levou há 20 anos atrás lá em Aventureiro, com o Espírito Santo maravilhoso, com liberdade. Aleluia, naquela consagração, era uma consagração. Mulheres cheias do Espírito Santo, baixando, entregando, aleluia, profecia, homens de Deus cheios. E hoje em dia não pode marchar, hoje em dia não pode falar em línguas, hoje em dia não pode entregar. Aleluia. Hoje em dia, irmãos, se deixar, a gente não vê nem meninice mais. Tudo dá medo. Dá medo. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual, de analistas dentro da igreja. Que se Deus te entregar algo, quiser te usar, você retém Ele. E Deus, aleluia, Ele nos traz para uma campanha. Ele levanta uma campanha que Ele traz aqui uma palavra através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Agora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. De repente, no culto normal, eu não vou poder dar liberdade para ele, mas você está numa campanha de avivamento, uma campanha que Deus te trouxe, para que você venha entender que você é tempo, que você precisa da liberdade para Ele te usar. E eu vou ser aqui bem objetivo, agora finalizando, já chegando, concluindo, porque eu não quero enfadar os irmãos. Trouxe, como eu falei, bastante coisas escritas e acabei aqui nem pegando nesse esboço.
Mas nós temos aqui, irmãos, o ministério da lei no Antigo Testamento. Essa carta, ela era uma carta de recomendação para Jerusalém. E aqui essa carta, ela fazia com que eles viessem entender que a letra, ela aponta para o medo. A letra, ela realmente aponta para o pecado, para a condenação, para o Espírito Santo. Ele vem trazendo a nova aliança, a justiça de Deus que liberta, que vivifica. Naquele tempo, a presença era permanente. Aleluia, a presença. Não era permanente. Moisés, quando ele estava na presença de Deus lá no monte, nós sabemos que nem todos tinham, aleluia, a liberdade, irmãos, para poder entrar na presença de Deus. O povo tinha medo por conta do pecado. Eram escolhidos por Deus para terem a presença do Espírito Santo. Moisés tinha a presença do Espírito Santo. Mas ainda que ele estivesse na presença de Deus, subisse um monte para estar na presença de Deus, aquela glória não era permanente. E nós sabemos que ele tinha ainda que colocar um véu. Nós vemos aqui nesta carta, porque as pessoas não podiam olhar para ele. Tamanha era a glória de Deus, mas não era uma glória permanente. Com o tempo, aquela glória, ela ia sumindo. Mas Moisés, ele não queria que as pessoas descobrissem que ele já não estava mais tomado daquela luz, daquela presença. E ele mantinha o véu. E o povo, aleluia, pensava que ele ainda estava ali, revestido, cheio daquela glória que reluzia, que era a presença de Deus, que causava temor, que causava medo. Isso causa também nas pessoas a presença do Espírito Santo. Então, quando a minha netinha começou a ter medo, irmãos, Deus me fez lembrar dessa passagem. O Espírito Santo me fez lembrar de tudo isso. Aleluia! E olha só, e se eu levo ela embora? Então, ela precisa, a nossa geração precisa. Aqueles que de repente já foram avivados no início da sua caminhada, o primeiro amor, já não são mais, precisam, através das nossas vidas, irmãos. Aleluia! Não de algo que muitos hoje fingem, como Moisés, de ainda ter na vida deles. Já não tem mais. Aleluia! Muitos já não tem mais. Não tem. Perdeu. Não perdeu de forma permanente, mas perdeu porque não estão buscando mais. Não estão dando lugar mais. Não estão dando liberdade mais para o Espírito Santo de Deus. O esfriamento vem. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não pede licença para poder entrar. A palavra do Senhor diz que a palavra dele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Esse é o nosso Deus. Ele não arromba. Ele pede permissão para poder entrar, para ter liberdade. Então, nesta noite eu te convido a se colocar de pé. Aleluia! Porque ele está na porta batendo para fazer igual ele fez com aquela viúva. Aleluia! Eu sei que você veio aqui nessa noite, assim como eu, para buscar mais. Vamos colocar de pé nessa noite. Aleluia! Está aqui minha netinha. Vê agora a vontade, feliz, sem medo. E é isso que o Espírito Santo ele quer. Aleluia! A nova aliança é a graça, é o tempo da graça. Mas nós precisamos, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Para que nós venhamos entender isso. Deus não quer que nós venhamos ter medo dele, não. Aleluia. Nós precisamos ter amor. Aleluia.
limitado. Se hoje você chegou aqui limitada, porque nós ouvimos tantas coisas nesses dias, de repente nós estamos em ambientes nesses dias, aleluia, que muitas das vezes nós temos que limitar o Espírito Santo, mas Deus manda eu falar com você, você é vaso, assim, Aleluia. você é vaso, e é por isso que muitas vezes você tenta até limitar, segurar, controlar, e você não consegue. Não começa a falar em línguas agora. Você que é batizado do Espírito Santo, você que é batizada com o Espírito Santo de Deus, começa a falar em línguas nessa noite. Aleluia, fala. Ore, mistério, agradece a Deus o mistério nessa noite, aleluia. Você vai voltar em nome de Jesus para casa falando o mistério. Jesus, eu peço ao Senhor, não me meta está aqui. Jesus, batiza crianças nesse tempo. Batiza, Senhor, adolescentes, jovens nesse tempo. O Senhor não traz o Senhor de Deus. Como eu te conheci há 20 anos atrás. Eu cheguei na tua casa, Pai, cheia do pecado, suja. Aleluia. Senhor Espírito Santo. E de repente eu comecei também a ficar com medo. Quando eu vi aquelas mulheres pulando, batendo, falando em língua, sapateando, eu comecei também a falar. Para ficar, Senhor, amedrontada. Mas Deus, a presença do Espírito Santo, ela já estava no ambiente.